E aí tem a história do jumentinho, lembra a história do jumento que eu comentei? Do jumentinho, quando você dá uma chicotada no jumento, se for a primeira, ele vai. Agora você dá uma, dá duas, dá três, ele empaca. Fala, ah, não, peraí, você falou, você pode bater que eu não saio mais daqui. Então, nossos filhos, eles agem dessa forma, né? A gente começa a bater, começa a bater, começa a bater, e ele não vai mudar, né? A gente vai ter que agir com mansidão, vai ter que andar no espírito mesmo, vai ter que se sujeitar, morrer na carne ali mesmo, né? E deixar o Espírito Santo fazer. E ele vai ter que ver Cristo na gente, né? Quando ele vê brilho na gente, quando ele vê amor na gente, aí ele vai ser transformado, aí ele vai ser tocado, sabe? Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo ser exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo Deus, amado Pai, bendito és tu, Senhor, por todo o universo, Pai. Louvado seja teu santo nome, meu Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, pela tua presença em nossos corações. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós todos os dias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos em teu nome, reunidos para aprender de ti, Senhor, reunidos para nos relacionarmos contigo. Eu te clamo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, que o teu Espírito Santo esteja guiando, Pai, as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos corações, Senhor. Que mais esse dia, Senhor, mais essa noite, seja a tua palavra falando em nossos corações, Pai. E que essas tuas palavras, Senhor, nos transformem. Que as tuas palavras, Senhor, abram o nosso entendimento, o nosso discernimento. Nos encha, Senhor, com a tua sabedoria, Pai. E que através da qual, Senhor, possamos viver nesse mundo. Que venha o teu reino dos céus à terra, Senhor. Que tenhamos uma vida maravilhosa ao teu lado, Senhor, e até depois daqui. Que o Senhor fale através dos nossos corações, nas nossas mentes, fortaleça a nossa fé, Senhor, reconforte o nosso espírito, a nossa alma, e que nos direcione para ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um aqui nesse devocional, Pai. Que o Senhor seja presente a todo instante. Que possamos estar com o teu Espírito Santo em nossos corações. Senhor Jesus, limpa nossos corações, Senhor. Limpa nossos corações para a habitação do teu Espírito. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai, na certeza que ouves as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater à sua porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram,
e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhes pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra aqui. E Jesus, maravilhoso, né? Jesus nos ensina a orar, nos ensina a ser persistentes e fecha dizendo, reforçando o amor de Deus, né? Mostrando aqui, primeiro, a chamar Deus de Pai, porque é isso que nós somos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos. Olha que maravilha, né? E ele ensina também sobre a persistência, né? Às vezes a gente tem muitas orações que nós fazemos que ela é respondida na hora. Às vezes a gente pede por cura, pede por livramento, ou qualquer coisa que a gente peça, assim. Às vezes vem na hora. Às vezes precisa de um pouco mais de insistência. Mas Jesus diz aqui: peçam e receberão. Batam e a porta será aberta. E tenhamos certeza que Deus vai nos atender com o que é bom. Agora, se nós pedirmos algo que não é bom, certamente ele não nos vai dar, como diz aqui, né? Se um filho de vocês pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra? Com certeza não, sabe? Isso serve também para aquelas cobras disfarçadas de peixe, sabe, irmãos? Muitas vezes a gente tem certeza de algo que a gente deseja muito, mas aquilo não é bom para nós. E a gente não tem consciência disso, porque se nós tivéssemos, não iríamos querer aquilo, não é verdade? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, muitas vezes, nós não recebemos porque não será bom para nós, ou às vezes porque é para o nosso desejo egoísta, enfim. E uma coisa muito rica que Jesus ensina aqui também é sobre a estrutura da oração, sabe? Perceba que ele começa aqui, ó, no versículo 2, eu não sei como é que tá na Bíblia de vocês, tá? Mas na minha Bíblia tá assim, ó. Jesus disse: orem da seguinte forma. Tem uma estrutura aqui de oração. E ele fala: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele louva a Deus, né? Ele reconhece a santidade de Deus. Primeiro de tudo, a gente reconhece a santidade de Deus, reconhece, né, que ele é nosso Pai, louva a Deus e depois coloca à frente a vontade dele. Venha o teu reino, que venha a tua vontade, o teu reino sobre nós. E depois ele pede sobre o que nós precisamos, né? Nesse caso aqui, ele dá o exemplo do pão. Dá-nos hoje o pão para este dia, que é aquilo que nós precisamos, sabe? No nosso pão, nesse sentido aqui, não literalmente o pão, mas tudo aquilo que a gente pede para Deus, vem os nossos pedidos, né? E na sequência ele fala: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Ou seja, aqui é um convite ao nosso coração
para que nós pensemos também no nosso próximo. Porque se eu estou pedindo o perdão de Deus, se eu estou pedindo algo para Deus, eu também tenho que olhar para mim. Isso não me ajuda a ser merecedor daquilo que eu estou pedindo para Deus, sabe? E finalizando, ele fala: e não nos deixe cair em tentação, ou seja, toda aquela parte de proteção, né, de fortalecimento da fé e de estar sempre Jesus. Isso aqui é o básico. E conforme Jesus ensina, essa é a maneira como nós deveríamos fazer as nossas orações. Toda vez que a gente direcionar para Jesus, né? Toda vez que nós nos direcionarmos a Deus em nossas orações, procurar manter essa estrutura de oração, né? Fazer as orações de acordo com essa estrutura, não repetindo aqui, né? Mas falando de coração, usando esse layout, vamos chamar assim, né? É muito rico esse ensinamento de Jesus, como tudo que ele diz, né? Mas realmente é uma curiosidade, né? Como será que Jesus orava? Como será que Jesus falava? O tempo todo ele estava orando, o tempo todo ele estava com o Pai. E aí ele nos dá esse privilégio aqui. Amém? Se querem Amém. Interessante é que aqui no finzinho Jesus fala assim: pois vós sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que o pediram. Então Jesus aqui declarou assim, ó: pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quer dizer, Deus já declarou, já enfatizou que nós somos mal. Vós sendo mal. Oh, meu Pai do céu, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia, Senhor. Mas é interessante, né? Essa palavra de Deus, ela nos instrui a todo momento. É, e ele fala em parábolas e ensina, né? Olha, você tem que fazer assim, 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 porque o Pai vai responder a sua oração, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Temos que estar sempre pedindo para que venha o reino de Deus em nossas vidas, para que nós possamos fazer parte desse reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, eles têm nos dado, né? Deus tem nos dado pão cotidiano todos os dias, Deus tem nos abençoado, tem perdoado os nossos pecados, e diz assim, ó, pois também nós perdoamos a qualquer um que nos deve, porque é impossível a gente não maltratar, a gente não pisar na bola com o próximo, né? Mas até sem querer a gente faz isso, né? E nós temos que perdoar. Se a gente não perdoar, a gente vai criar uma raiz de mágoa no coração. Isso não vai fazer bem para você, não faz bem. É interessante essa palavra. E ele não para aí, né, no ensinamento só da maneira que devemos orar, né? Ele dá um exemplo aqui, ó. Ele fala assim, ó, se teu amigo chegar na tua casa, se você estiver dormindo, o cara chegar lá meia-noite, bater na tua porta, pedir alguma coisa, você tem que dar. Mesmo que você não queira dar, mas pela insistência da pessoa, né, você tem que ceder, você tem que fazer. Entendeu? Porque a palavra de Deus é pedir, dar-se-vos-á. Então nós temos que dar. Nós conhecemos a palavra, né? Agora nós conhecemos. Então não tem como se a gente recusar isso aí. É verdade. É uma palavra muito interessante e deve ser estudada. Eu agora mesmo estou passando por essa prova aqui, né? Estou num certo conflito aqui, mas eu estou pedindo para Deus, para Ele me dar essa direção, né? Porque é complicado, é complicado.
A palavra de Deus fala lá em Êxodo, capítulo, acho que é 18, 22, ou é 18, 20. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue teus dias na terra, não é isso? Êxodo 20, seu Mário. Que é os 10 mandamentos. Exatamente. Honrar pai e mãe é uma coisa muito importante. E eu tenho 6 filhos. 6. 6 filhos. Mas será que todos honram o pai e a mãe? Tem uns que não honram. Mas e aí? Os dedos da mão não são iguais, né? A gente tem que continuar orando e pedindo para que as pessoas acordem. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente mesmo. Eu falo por mim também, porque eu não sou perfeito. E a gente comete erros, comete falhas. Aos olhos dos outros, a gente também comete falhas. Mas graças te dou, Senhor, porque o Senhor é o Deus de todos. E o Senhor está ali a todo momento, nos orientando, nos guiando, nos mostrando o caminho que devemos andar. Aparelhando a gente como se estivesse lapidando uma pedra preciosa. Eu espero que seja assim. A senhora tem quantos filhos, dona Lucinha? Tenho 2, seu Mário. Um casal. Tem esse que mora em Glória a Orlando e a Deus. menina mora em Portugal. Graças a Deus, Muito todos dois são, eu posso dizer que me honram. Essa bênção eu tenho. Glória a Deus. Mas amém, dona Lucinha. Eu vou continuar orando, viu? Vamos Vou orar, né, continuar uns orando. pelos outros, né, para que realmente esses amados filhos que Deus nos deu honrem aos pais para que eles tenham longa vida, né? E longa vida não é em cima de uma cama com Alzheimer, de qualquer jeito, não, mas uma longa vida com saúde, né? É isso que é o único mandamento de Deus com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias. Então, é orar por esses filhos mesmo, né? Que Deus nos deu. A gente for olhar para o lado, eu vejo cada situação. Eu conheço um pastor há muito tempo. Eu estou vendo a pessoinha ali atrás, o James, é a Patrícia. Oi, Patrícia. É Patrícia o nome dela? Oi. Prazer. Deus te abençoe, minha amada. Abençoe a família de vocês. Amém. Faz tempo que eu não vejo a Pati. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Alguém quer comentar mais Rafael, alguma coisa? bem-vindo, Rafael. Olha aí, gente, Rafael, que alegria. Você Obrigado. Bom dia. conosco. Um pouco atrasado, mas tô aqui. Oh, Bom dia, glória. Rafa. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, Pati? Então, Ei, ei, seu Mário. Tá frio aí, hein? Tá. falar disso aí que o Temperatura senhor que caiu comentou, seu Mário. bastante. Nós, como pais, né? Às vezes a gente. Eu falo por mim mesmo, sabe? Às vezes tem experiências com os nossos filhos, onde a gente vê alguns comportamentos dos nossos filhos e é claro que a gente não pode. A gente tem essa questão de achar, né, que o distanciamento deles, ou a falta de honra, né, a falta de consideração deles, né, às vezes uma palavra dura, um coração endurecido em relação a nós, né, mas, pelo menos da minha parte, né, eu tenho tentado trazer a responsabilidade para mim também, sabe? Não que o senhor não esteja fazendo isso, né? Fora disso, estou julgando o senhor em nada. Mas tentando ajudar a compreender o porquê da atitude, às vezes, deles, né? Porque muitas vezes no passado, por exemplo, eu fui muito duro com o meu filho, né?
E às vezes alguns comportamentos dele pode ser lembrança de alguma mágoa, algum ressentimento que tem, né? E como o senhor estava comentando aí quando a gente entrou de manhã, né? Falou, a gente tem que andar no espírito o tempo todo, né? Tem que se a gente se deixar levar, contaminar, né? Pela forma, às vezes, ríspida ou pelo coração endurecido que a outra pessoa, né? Fala com a gente ou lida com a gente afasta mais ainda, né? Então, a gente tem que andar com paciência, com perseverança, se adaptar, né, ao momento, né? Mas ter mansidão, né? Ter mansidão e orar para que o coração da outra pessoa seja quebrantado e ele possa se aproximar. Porque às vezes a nossa palavra é mais endurecida porque a gente quer chacoalhar o outro, quer que ele acorde, quer que ele reaja, quer que ele faça aquilo que a gente quer fazer. E aí tem a história do jumentinho, lembra a história do jumento que eu comentei? Do jumentinho, quando você dá uma chicotada no jumento, se for a primeira, ele vai. Agora você dá uma, dá duas, dá três, ele empaca. Fala, ah, não, peraí, você falou, você pode bater que eu não saio mais daqui. Então, nossos filhos, eles agem dessa forma, né? A gente começa a bater, começa a bater, começa a bater, e ele não vai mudar, né? A gente vai ter que agir com mansidão, vai ter que andar no espírito mesmo, vai ter que se sujeitar, morrer na carne ali mesmo, né? E deixar o Espírito Santo fazer. E ele vai ter que ver Cristo na gente, né? Quando ele vê brilho na gente, quando ele vê amor na gente, aí ele vai ser transformado, aí ele vai ser tocado, sabe? E eu tô com um adolescente dentro de casa, então eu tenho passado por essas experiências e tenho pedido discernimento para Deus, sabe? Para que o meu filho cada vez mais seja tocado e possa ver o Espírito Santo, né? Possa ver Cristo em mim, né? Para que ele realmente possa me ver com os olhos de um bom pai, né? Não de um pai carrasco, mas de um bom pai, sabe? Para que ele possa se aproxime de mim, né? Porque todos eles, todos nós temos bons corações, né? Todos nós temos inclinação positiva, todos nós temos, né, Deus dentro de nós, né? Então, quando a gente começa a dar muita chicotada, o coração endurece, né? Quando a Dia. gente deixa ele bater, o Ó, coração deles amolece, né? Verdade. Mas não é fácil, não. É fácil, Não, não, tem que porque dançar machuca, conforme a dói, a gente música. sente Aquilo que eu falta, falei. a gente fica triste, né? Não é deixa fácil, não. Rafael se apresenta, Rafael. É a primeira vez aqui conosco. Bem-vindo, Bom Rafael. dia, tudo bom? É a segunda vez. A segunda, eu acho que eu não estava na É, quando você esteve. Ah, tá. meu nome é Rafael, eu moro na Carolina do Sul e estou aqui tentando ver a palavra todos os dias. Assim, eu tive uma transformação desde novembro do ano passado. Muitas coisas vêm acontecendo durante os últimos 2 anos que me aquebrantou ali. Graças a Deus eu peguei e fui com o pai em vez de ir para vistas. Eu perdi meu pai, perdi minha irmã, recém perdi minha irmã, 37 anos. E a gente aqui longe, né? Sem poder fazer muita coisa. Mas agarrei na palavra e ele tá me confortando muito, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Deus te É, abençoe, viu, Olha, Rafael? Te dê Amém. força aí, alegria no coração, paz, amor, tranquilidade e toda a direção que você precisa, viu? Eu falo para algumas pessoas e muitos assim acham até meio estranho, mas assim, de tudo que vem acontecendo, que minha vida virou do avesso nos últimos 2 anos, mas eu nunca tive tão pleno igual eu tô esse ano. Aleluia. Glória a glória a Deus. Deus. Porque Deus é pai, você é filho. Acabamos de dizer aqui, Rafael, Pai, santificado seja o teu nome. Então, isso é um sentido de filiação, é um sentido de paternidade, é a gente ter Deus como realmente Ele é, como Pai e também como Santo, né? Toda reverência, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, porque há momentos, Rafael, na vida da gente que só Ele mesmo, que só Ele, por mais amigos que tenhamos, amigos, família da fé, mas há momentos, Rafael, que só Deus, ali a gente de joelhinho no chão, pelejando, perseverando, como Jesus disse aqui na parábola do amigo inoportuno, que ele diz que a gente persevere, 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 essa é a chave da nossa alegria, né? É a perseverança e a gente será agraciado por isso.
a gente não soltar a mão de Deus nunca, porque Ele não solta a nossa. Às vezes a gente é que quer soltar dele, mas em momento algum a gente pode soltar e é ter essa consciência plena de que Ele é nosso paizão, ou então o nosso aba, nosso paizinho, né? Que a aba, né? O paizinho querido, aquele paizinho que nos ama, aquele paizinho que dá o melhor para a gente, Que nos embora cuida, né? Que Deus nos cuida, cuida todo o tempo. ele nos livra de tantas coisas, né? No nosso dia a dia, às vezes, são livramentos que a gente nem percebe que ele está livrando, mas ele está lá, como aquele pai que faz tudo para nós, que cuida da gente, que dá o pão de cada dia, e esse pão não é só o pão físico, é o Filho amado, é Jesus Cristo, é o pão de cada dia que nós devemos ter, o pão espiritual, principalmente, porque o resto vem por acréscimo, como diz, né? A palavra buscar primeiramente a justiça de Deus, que todas as coisas, todas, não há algumas, serão acrescentadas. Então é isso aí, Rafael. Às Mateus vezes... 6,33, né? sim, Mateus 6,33. É isso que eu me apeguei bastante. Aham. Oh, glória a Deus. Então, assim, essa oração aqui do Pai Nosso é, como o James já falou, é uma estrutura de oração, é, digamos, um layout de oração mesmo. Não significa que a gente vai orar só dessa forma, mas aqui está tudo, contém tudo que a gente deve fazer em relação a Deus, em relação ao Pai, né? Porque é a nossa filiação, é a nossa reverência a Deus, é dizer que Ele é um Deus supremo, é um Deus majestoso, é um Deus bondoso que cuida, né? E a gente tem essa ansiedade, o pão nosso de cada dia, essa ansiedade pelo reino de Deus, porque todas as coisas serão acrescentadas quando a gente está ansioso por esse reino, a gente buscando todo dia, todo tempo, né? A comunhão diária, né? A devoção e tudo mais, né? E vem o arrependimento, a história de perdoar os pecados, assim como nós perdoamos. E esse é o modus operandi do cristão. É por E aí. essa foi minha virada de chave. O perdão. O perdão, Eu pronto, guardava muita amargura, muita mágoa no meu coração e eu fiquei preso, escravo por uns 20 anos, viu? foi, né? É. É isso aí. Eu decidi em novembro, eu comecei a, a mudar. Em janeiro eu falei que eu queria viver algo novo, queria viver tudo diferente. Já liguei para quem eu devia ligar, as pessoas que me magoaram, eu pedi perdão. E foi assim, Glória. foi a virada. Poderoso, foi poderoso, Né? É, Olha aí foi que poderoso. foi. fofo, aí, ó, o fofo aí no colo do pai, meu Deus, honra teu pai e tua mãe, meu irmãozinho, meu lindo, coisa fofa. Tô sozinho com dois. A mulher foi pro Brasil, eu fiquei com esse aqui que tá fazendo um aninho hoje Oh, Olha, benção. Deus e o abençoe. mais velho que Parabéns. tem 11 anos. Amém. Ô, Glória. Ele tem autismo e outro que Deus botou na minha vida para me ensinar a amar. Que coisa Deus, linda. meu. Amém. É. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Rafael. E é isso, e por fim ele termina e não deixe cair em tentação. Isso significa nossa total e irrestrita dependência de Deus. É isso. Rafael, quer ler alguma coisa? Está disponível, Rafael, para ler aí uma passagem na Bíblia para nós? Bom, eu posso ver o que vocês querem que eu leia? Lucas, capítulo 11, versículo 14 até o 28. Blasfêmia dos fariseus? Isso. Vou fazer um comentário aqui também dessa parte que a gente leu agora, sobre posicionamento, né? Porque a nossa palavra, a nossa boca, né? Ela pode ser tanto de coisas boas como de coisas ruins, né? Então, mesmo a gente estudando a palavra aqui, que a gente possa se alimentar e nos posicionarmos, né? Em relação a tomarmos atitudes, né? Atitudes em relação ao reino de Deus. O Rafael trouxe agora um exemplo muito claro, né? Quando ele decidiu, né, tomar a frente e agir, né, em relação a pedir perdão, né, se livrar daquilo que aprisiona, né? Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus,
Cristo vem e nos revela, né, oportunidades daquilo que pode nos curar, né? E temos muitas formas de nos libertarmos, né? Nos libertarmos daquilo que nos aprisiona, né? Através do perdão e também dos pecados, porque o pecado aprisiona o homem, né? Então, acho que tem uma parte até que João fala isso, né? Que nós possamos reconhecer os nossos pecados e nos livrarmos dos nossos pecados, né? Então, falta de perdão também é uma forma de aprisionamento, né? E andar em pecado também é outras formas de aprisionamento. E, então, que a gente possa decidir tomar essa ação, né? Nos posicionarmos em relação a isso, né? Para que nós possamos nos libertarmos e vivermos o melhor que Deus tem para nós, né? E eu fiquei muito feliz quando o irmão aí falou aí, né, dessas atitudes. Acho que todo mundo no grupo, eu me arrepiei aqui, né? Porque a gente, né, sente a presença do Espírito Santo, né? Muito forte e nos libertando. E que bom que, né, que você está vivendo essa plenitude, essa alegria aí, né, na sua vida. E eu acho que é um grande ensinamento para todos nós aqui. E andar com persistência, né? Andar com persistência, porque aqui a palavra diz, né, que mesmo que você não queira acordar, né, para o seu amigo, você vai acordar pela importunação, né? Mas que a gente persista, né? Sejamos persistentes, né? Porque aquele que pede receberá, né? Receberá. Tudo que a gente pede, já crendo que já recebemos, nós recebemos, né? Exato. Sim, Deus me ajudou muito, muito, muito esse ano a ter força e coragem também para fazer, a pedir perdão, até para, não só, mas até, não só igual, perdoar igual eu perdoei meu pai, minha tia, meu padrasto, mas a mim perdoar pelas coisas, porque eu julgava uma coisa que me fez cair assim na real do mundo, né? Foi o Legendários, quando eu fiz em janeiro, que ainda faltava. Eu falei, meu Deus, mas eu já pedi perdão, coisa que tá me incomodando, me mostra, né? Me dê uma luz, me mostra o caminho. E, e ali eu vi que eu julgava muito. Eu queria uma coisa e fazia o contrário. Se eu queria que me dessem, eu queria que pedissem perdão, mas eu não perdoava. E, e, e eu magoava as outras pessoas ainda, igual, por exemplo, a minha esposa. O que Deus me mostrou é falar com a minha esposa no início do casamento. É, muito menino, eu casei jovem. Eu já tenho, na realidade, hoje tá fazendo um aninho e hoje tá fazendo 17 anos de casado. E, Isso, e Deus me deu parabéns. coragem de falar que no início do nosso relacionamento eu traí minha esposa. E isso me incomodava e eu vinha assim. E eu falei, meu senhor, mas como é que eu vou falar isso? Eu vou acabar com o meu casamento, a gente tá tão bem. Mas ele me deu força e coragem, preparou ela, graças a Deus. E aquilo foi um alívio, assim, tirou um peso das minhas costas que, meu Deus do céu. Pela coragem, pela decisão. Glória a Deus pela tua humildade, meu irmão. Eu estou aqui, ó, a lágrimas já descendo. É de Deus. É. Deus continue abençoando todos vocês aí. É porque eu não quero, se Deus, assim, a gente tem um chamado muito grande, eu e minha esposa, e eu não queria acabar com o casamento. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem todas esse caminho pra gente, toda essa trajetória, eu não quero deixar a porta pro diabo. Então eu tenho que liberar tudo. E é onde eu tive a coragem de falar com ela. Falei, ó, me desculpar, mas eu não quero mais deixar brecha pro diabo. Então, assim, 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 assado, eu falei tudo. E graças a Deus ele cuidou da gente. Ela tá até no Brasil agora fazendo uma missão. E do Brasil, domingo, ela já vai para África e assim vai. A vida virou do avesso. Glória a Deus, irmão. Lê pra gente, Rafa, Tá? do Lucas 11, 14 até o 23, por Até o favor. 23. É, Tá bom. A blasfêmia dos fariseus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebo, príncipe dos demônios.
E os outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois disseis que eu expulso os demônios por Belzebu, né? E se expulsou os demônios por Belzebu, por quem os expulsaram, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está todo quanto tem. Mas sobrevindo outros mais valentes do que ele, e vencendo-o, tirar-lhe toda a armadura em que confiará e reparte aos seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Glória a Deus. Acho que continua, não, Fábio? Até o 20, acho que até o 28, não é? Faz parte 28 do. até o É, 28. até o 28. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o achando. Diz: Tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E foram- Aleluia. Glória a Deus. Mais uma palavra a se refletir, amados. Porque a gente que conhece a palavra de Deus, que se volta para Deus, nós não podemos olhar para trás. Temos que estar sempre olhando para frente, esquecer o passado e viver o presente e aguardar o futuro. A própria palavra aqui nos diz ó, que aquele que volta atrás vem disso, mais 7 demônios. E o estado da pessoa fica pior do que antes. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Uma vez aceitou Jesus, não tem retorno. Não tem. Você tem que seguir em frente. O próprio Pedro falou: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, né? Então a gente vê as pessoas, eu conheço muita gente, graças a Deus estou no Evangelho, vai completar 30 anos, pessoas que aceitaram Jesus, que viveu um período junto com a gente na igreja, e de repente desvia do caminho do Senhor. Meu Deus do céu. A situação da pessoa fica pior, 7 vezes pior do que era antes. E olha, uma vez que você volta atrás, para você voltar, é muito difícil. É muito difícil. Portanto, meu amigo, nós temos que estar ligado, não deixar escorregar de jeito nenhum. Porque uma vez chamado, sempre chamado. Você já fez tudo o que tinha de fazer errado na sua vida. Você já apanhou, já bateu, já sofreu, já fez os outros sofrer. Agora você é uma nova criatura, nasceu de novo. Você conhece o reino de Deus, você conhece, começa a ter intimidade com Deus. Começa a ver o quanto é gostoso você amar e ser amado.
você perdoar e ser perdoado. Você sente, você vive uma nova vida. Por quê, meu? Por que deixar escorregar? Por que voltar ao velho homem? As coisas que o mundo não tem nada para nos oferecer. Vamos viver essa boa nova com intensidade, com alegria no coração, para que possamos ser felizes. Porque nós estamos escritos nos livros da vida. Vamos viver eternamente com Deus. E Deus tem o melhor para nós. Então, vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Tem sacrifício, tem luta, tem prova, tem, mas vale a pena. A palavra aqui nos instrui. Nos instrui. Tudo bem colocado aqui, Rafael. Deus te abençoe. Vou dar uma lida aqui no trecho que a gente ir lapidando esse, esquadrinhando a escritura, né? É isso aí. Aqui, ó. De outra, aqui no 14, de novo, vamos lá. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, desculpa. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Olha que maravilha, né? E as multidões se admiravam. Mas algum deles, dentre eles, dizia: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebub, o maioral dos demônios. E outros a Jesus, né, pediam dele um sinal do céu. E sabendo Jesus o que que se lhe passavam pelo Espírito, diz: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Né? Essa passagem é muito bonita, né? Porque Jesus vem e traz aqui um ensinamento que, se estivermos divididos entre nós, né, nós não caminharemos para edificação, né? Nós caminharemos para destruição, né? Então é importante nós estarmos alinhados entre nós, né? Dentro de casa, dentro de um trabalho, seja no que for, né? A gente manter a união, né? Manter a paz, né? Porque o que é contrário da paz, né? É a destruição, né? Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, né? Também não vai subsistir, né? Como subsistirá o seu reino, né? Então até Satanás precisa estar unido entre eles lá para que, né, as coisas deles funcionem lá. Isto porque dizeis que eu expulso os demônios, né? Por Beelzebub. E se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem expulsam os vossos filhos, né? E se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. Né? E que Jesus quer dizer aqui que se ele está expulsando os demônios, então ele não é um demônio. Porque o demônio não expulsaria ele mesmo. Né? O demônio ia, né? Eles estariam unidos. Né? Então Jesus fala, então eu só posso ser filho de Deus. Né? Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Vença-o, tira a armadura em que confiava e lhe divide os depôs. Bom, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa última mensagem é muito bonita também, né? Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, né? E acho que a gente tem aqui uma leitura, né? Aqui atrás. E aqui, ó, e aqui em Lucas 9, né, no 49, falou João e disse: Mestre, vimos um certo homem que em teu nome expelia demônios e los proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois com quem não é contra vós, outros é por vós, né? E justamente casa muito bem com essa daqui, né? Quem não é por mim é contra mim, né? Quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, se que nós estejamos todos unidos, né, em prol de Cristo. E o senhor Mário falou aí, né, nós temos 5 dedos, né, nenhum deles são iguais, né, mas todos eles têm a sua função, né, somos parte do corpo, né, então nós estejamos, né, unidos e alinhados, né, um com o outro e a paz de Cristo esteja sobre nós, né, o tempo todo, né.
Alguém mais quer comentar aí? E sobre essa última parte que você falou, né, seu Mário, sobre os 7 espíritos, os 7 demônios lá, que fica pior, aquilo ali né, que a gente tem que estar realmente fugindo das tentações, né? Sim, E a gente tem que estar sempre próximo ali da palavra, nos fortalecendo, né, com cuidado, porque o inimigo ele fica tem lá como um leãozinho ao redor ali, né? Ele fica ao redor querendo, né, fazer com que a gente caia, né? Então a gente tem que realmente vigiar, né, vigiar nossas tentações, fugir das tentações, né? Fala lá que o homem simples ele passa, né, pelas tentações, né? Mas o sábio ele, né, ele se afasta das tentações, né? Então a gente tem esse discernimento e tem atenção em relação a isso, principalmente nós que somos homens em relação à mulher, né? Os nossos pensamentos, a gente não deixar, né, os pensamentos ruins invadir nossa mente, porque pouco a pouco, né, uma vez eu lembro um pastor falando que quando o pastor, às vezes, ou a pessoa se desvia, às vezes, por causa de mulher, né? Não foi naquele momento, né? Mas pouco a pouco foi um pensamento lá atrás que ele, né, deixou, né, isso aqui é só um pensamento, e ele foi alimentando aquilo devagarzinho, devagarzinho. Então, assim, que a gente consiga perceber, né, esses pensamentos ruins e corte ele pela raiz. Não deixe esses pensamentos entrar no nosso coração, né? Que acaba dominando o nosso ser e fazendo com que a gente caia em tentação, né? Então, eu lembro até um pastor outro dia trouxe lá a sigla lá do PCB, lembra? É o pensamento, coração e boca, né? Então, quando a gente percebe é, alguma coisa, a gente já tira logo do pensamento, a gente já corta amarrado em nome de Jesus ali, porque Jesus tem poder, né? E não deixa essas coisas entrar no nosso coração realmente. Porque isso vai minando, minando, né? E o inimigo ele vai minando a nossa mente para que a gente realmente caia no pecado, né? E se aprisione novamente, né? Então a gente realmente tem que manter muita atenção para que, né, a gente não caia nesse e venha se desviar. E se nós cairmos em tentação, né, que nós lembremos que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, né, que a gente possa, né, nos arrepender dos nossos pecados, né, pedir perdão para Ele, né, e não deixar o diabo apontar o dedo para nós e querer nos envergonhar, porque é isso que o inimigo quer, né? Ele quer que a gente erre para que ele aponte o dedo para a gente, para que a gente saia do caminho. Porque ele fala, ó, quem você pensa que é? Você está aí, né, orando, você está fazendo isso, fazendo aquilo, vai na igreja, tem comunhão com você, não tem vergonha na cara, não? Né? Olha o que você está fazendo aí, né? Então, é isso que ele quer fazer com a gente, né? Então, que a gente possa ter discernimento, né, sobre isso, né, sobre a armadilha que o inimigo quer, né, tem contra nós, né, e possamos estar preparados, né, e lembrarmos sempre que nós temos Jesus. Jesus que pagou por todos os nossos pecados, que é o nosso advogado, nosso amigo, nosso irmão, nosso pai, que nos sustenta, né, e está sempre de braços abertos, nos aguardando, nos esperando, porque errar, né, faz parte do homem, né? Nós temos o lado pecaminoso dentro de nós, né? Mas que nós possamos estarmos firmes, nos afastando das tentações, dos pecados, né? Nos revisando o nosso coração todos os dias, identificando os nossos erros, né? E nos arrependendo de coração, né? Não é assim, ah, tudo bem, amanhã eu peço perdão. Não, não. Nós possamos caminhar perto dele o tempo todo, né? Aleluia. Glória a Deus. Queria fazer Jesus dá Pode falar, James. né, fazer um comentário aqui que acabou passando batido aqui lá no versículo 13. Lá no versículo 13, Jesus fala assim: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? É, o Espírito Santo, gente, é o que nos traz sabedoria. O Espírito Santo é o que nos faz transbordar os frutos, né, do Espírito Santo. Quando nós estamos com o Espírito Santo, nós conseguimos ter domínio próprio. Quando nós estamos com o Espírito Santo, nós conseguimos ser bons, ter bondade, ter benignidade, né? Nós conseguimos ser amorosos. Então,
Só que o Espírito Santo, ele só é dado àqueles que pedem. E eu entendo que Jesus nos orienta a pedir pelo Espírito Santo aqui, né? E não é uma vez só, é persistir, sabe? Persistir, persistir. E que ele nos dará o Espírito Santo. Outra coisa que me chamou o coração aqui é no versículo 17, quando Jesus fala que todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Eu ainda quero refletir mais profundamente sobre isso, sabe? Mas isso serve também para nós mesmos. Quantas vezes a gente já não falhou ou não sucumbiu porque estávamos divididos internamente? Eu sinto aqui que essa palavra ela serve também para o nosso coração, sabe? Assim como fala na palavra que a gente não pode ficar em cima do muro. Nós não podemos estar divididos. E muitas vezes isso é difícil, sabe? É muito difícil não estarmos divididos às vezes. Mas eu quis evidenciar essa passagem aqui para trazer para reflexão aí a quem possa a quem possa falar o coração. E por último, lá no 28, maravilhoso, né? Na verdade, eu vou ler o 27 para contextualizar. Que enquanto Jesus falava, uma mulher na multidão gritou: Feliz é a sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Que privilégio, né? Imagina como não era o coração de Maria por ter dado à luz aquele que era o Messias, aquele que era o Cristo, aquele que era o enviado por Deus. Imagina como não era o coração dela, né? Que foi escolhida e ela vê tantas coisas, Jesus curando tantas pessoas. O coração dela certamente exultava, né? Em gozo, em alegria. Mas Jesus diz no 28 assim, ó. Jesus, porém, respondeu: Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. As praticam. Então, tudo isso que nós estamos ouvindo e falando e perseverando, né? É preciso colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática. Se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, nós seremos felizes, né? O que não é uma tarefa fácil, né? Mas assim, eu queria destacar esses pontos aí que me chamaram, me exaltaram aqui o pensamento hoje. Amém? Né? Imagina, Jesus está ali falando, daí ele vira uma mulher do nada e grita lá, né? Meu filho, né? A mulher que te amamentou, né? Não sei o quê. Né? E aí Jesus vem e responde isso, né? Felizes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus, né? Aqui na minha Bíblia E está as falando e praticam. aguardam. Então, na minha palavra fala praticam, né? Bom, enfim. É. Está no coração, se está no coração, sai. Se entra no, se tá no, é a fé de Tiago. Não tem que produzir obra, né? Tem que É, praticar. é isso. É E isso. se transformou seu coração, vai sair. Guardou, né? Guardou. Se você guardou, é porque né? Você tem um certo valor para você, né? Você guardou. Mas só para a gente encerrar esse pedacinho aqui, ó, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês lembrarem, né? Que é necessário.
e saber. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, lugares áridos, buscando repouso. E não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Então, se a pessoa não estiver ligada na videira, se a pessoa não permanecer firme na presença de Deus, o inimigo ele vai encontrar a casa varrida e adornada. E diz aqui que ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. Quer dizer, você vê que os espíritos, eles andam ao redor, eles andam nesse mundo, procurando, achando um lugar para habitar. Procurando um corpo do humano para poder habitar nele. Esse mundo que nós vivemos. A gente não para pensar, a gente não analisa, mas as coisas são. Esse mundo é isso aí. Os espíritos estão aí, ó, ao redor. Nós hoje conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, entendeu? Deus nos libertou, mas as pessoas que estão aí no mundo que não conhecem a Deus, os espíritos estão vivendo dentro dele. Os espíritos habitam dentro dele. E são esses espíritos, quando a pessoa conhece a Deus, que liberta o homem do erro, do pecado, da angústia, da tristeza, de tudo aquilo que faz mal ao ser humano. Né? Então, nós sabemos, amados, nós temos aqui o conhecimento, está aqui escrito, o próprio Jesus falou. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, nós vemos que as pessoas aí fora, elas não estão ali aleatoriamente. Elas dão lugar a esses espíritos que vivam a destruir o ser humano. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E esses espíritos é a função deles. É destruir a criação de Deus. Mas é por isso que nós estamos aqui, amados. É por isso que nós estamos aqui. Para lutar contra eles. Porque a palavra de Deus diz e nos dá o poder que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maiores são aqueles que estão em nós do que o que está no mundo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não temas. Ele disse: eu sou contigo. E nós estamos aqui para isso. Para declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Ele nos deu todo o poder e toda a autoridade para nós repreendermos esses espíritos malignos que vivem a conturbar, a tirar a paz do ser humano. Hebreus 11. Amém, amados? Hebreus 6:11. Hebreus 6:11 diz o seguinte: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Até o fim. Até o fim. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Vamos. Se o Rafael quer orar pra gente aí, Francinha, Tamires, James. Quem que orou hoje? Foi você, James, não foi seu pai, né? Foi eu. Bom, eu vou orar então. Você que orou, James? O James abriu a oração hoje. O James que abriu. Então, já que nenhuma pessoa se manifestou, eu vou orar. Vou precisar sair, gente, agora. Só terminar a oração, eu vou sair bem rapidinho, porque eu tenho umas coisas
O menino vai já chegar. Tu entende, né, Fábio? Eu falei no Mas, início. sim. Por que que eu tô assim? Mas eu vou orar, deixa eu orar, deixa. Pronto, eu vou orar, seu Mário. Deixa. Ore, filha, ore. Em gratidão, a minha gratidão é plena. Oh, Jesus, sempre. Senhor Deus, Pai maravilhoso, majestoso, supremo. Tu és o nosso amado, tu és o nosso Sim. paizinho, nosso Abba, nosso paizinho querido, a quem nós devemos tudo. E somos algo porque tu queres, porque tu nos fizeste filho através do sacrifício de Jesus Cristo. Fomos adotados. Obrigada, Senhor, alegria plena por isso. Alegria de saber que vamos passar a eternidade contigo, Jesus. Tem coisa melhor. Oh, glória, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome para todos sempre, Paizinho amado. Glorificado, porque assim, sabe, por mais que digamos palavras a ti, Senhor, não conseguimos expressar esse amor tão grande que tu tens por nós, porque já é um amor que chega a nos constranger. E por isso tu nos pede que amemos o nosso próximo, porque se não amamos o nosso próximo, Senhor, como vamos te amar? Como vamos te amar, Senhor? Então, que possamos ser atalaias, que possamos ser tapadores de brechas, que possamos abrir a boca ousadamente, Senhor. Abrir a nossa boca com ousadia para dizer que só Tu és Deus, que Jesus morreu por nós e que o Espírito Santo habita entre nós, que nós possamos ter a ousadia e, sobretudo, sabedoria vinda do alto. Oh, meu Deus, nos dá sabedoria, nos dá discernimento nesses dias maus, nos dá discernimento, Senhor, porque a criatura das trevas anda ao nosso derredor, mas ao nosso redor acampam-se os teus anjos, Senhor. Tu dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. E por isso nós te adoramos, te glorificamos, Senhor. Nós te adoramos pelo pão de cada dia, como eu sempre digo, o pão físico e, sobretudo, o pão espiritual, que és tu, Jesus, que está conosco, que intercede por nós aí, à direita de Deus Pai. Tu estás a interceder por nós. E o Espírito Santo que está conosco, nos ensinando, nos exortando, nos dizendo qual é o real caminho, por onde devemos trilhar, por onde devemos andar. Que a gente possa andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, Pai, porque temos a paz em Jesus Cristo. Porque só Ele nos dá a paz que transcende a todo entendimento, Senhor. Apesar das diversidades, das adversidades, de tudo que nos acontece, que desagrada o nosso coração, mas Jesus está conosco, dá-nos a paz, o Espírito Santo, todo o tempo nos lembrando que Jesus está conosco. Obrigada, meu Pai. Abençoa o dia de cada um aqui, abençoa as famílias aqui representadas, que não puderam estar conosco. Saúde, Pai, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual para todos nós e para as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, Senhor. Gratidão, Pai. Meu Deus, muito obrigada por esse rico momento de aprendizado, onde nós aprendemos uns com os outros, extraído da tua palavra, Pai, pelo conteúdo extraído da tua palavra, que o Espírito Santo dá um entendimento a cada um. Oh, meu Deus, muito obrigada. Abençoa cada um, abençoa, Pai. E sobretudo, Senhor, sobretudo, olha por nós sempre. Essa é a nossa segurança, esse é o nosso penhor, essa é a nossa garantia, que o Espírito Santo conosco está a velar por nós e os teus anjos também ao nosso derredor, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração de gratidão, de gratidão, de gratidão. E livra-nos das tentações diárias, porque ele está ali para nos confundir, o encardido está ali para nos confundir a todo tempo, a toda hora, buzinando em nossos ouvidos. Faz isso não, deixa de ser bobo. Não, Senhor, não, 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 não. Não deixe, Senhor, nós sermos confundidos pelas bandejas de Satanás que são oferecidas a cada dia, a cada minuto, a cada hora, Senhor. Que nós possamos nos deleitar nas bandejas vindas do alto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.